Então, o presidente grego, ele foi no ano de 2000 para 2001. Foi na Copa América de 2001, em Neuquén, na Argentina. O Hélio Rubens era o técnico e a seleção vivia já um momento difícil, porque a geração que durante muito tempo ocupou a titularidade e representou o Brasil com Oscar, Marcel, uma geração vitoriosa, muito marcante. Durante esse período, talvez tenha tido uma acomodação de que, porque a seleção tinha um time representativo significativo, vamos dizer, em termos internacionais, independente de ganhar título ou não, talvez o Brasil não tenha se preocupado de ir revelando jogadores, porque isso é um processo que não pode ter parada. Isso tem que ser uma coisa ininterrupta. E não foi feito isso. Então ficou uma grande defasagem. O Brasil tinha um time que estava saindo das quadras, os jogadores estavam chegando numa idade onde eles tinham que parar de jogar, e ele não tinha um time preparado, jovens jogadores preparados. Então foi feita uma reunião, o Hélio Rubens era o técnico principal, eu era o assistente dele, e a gente fez uma lista daqueles jogadores que naquele momento nós entendíamos que poderiam ser jogadores que em pouco tempo se tornariam jogadores importantes no basquete brasileiro. E aí nessa safra estava Nenê, Anderson Varejão, Guilherme Giovannone, Alex Garcia, o Thiago Splitter veio um pouco depois, porque o Thiago ainda era muito novinho, né? O Thiago tem 5 anos em relação a essa geração mais novo. Mas nesse primeiro momento, esses nomes principalmente. E aí eles foram convocados e foram para a Copa América e começaram a aparecer, assim, começaram a surgir. Aí logo depois teve um torneio na Austrália e foi logo em seguida a Copa América. E o Brasil até teve dificuldade para compor uma seleção para ir, porque já não era uma competição oficial. Mas através dela o Nenê foi para a NBA. Que aí o Nenê foi visto pelos agentes da NBA e logo em seguida ele foi. Então, assim, alguns jogadores, eles tiveram um salto muito rápido. Porque o Nenê, por exemplo, ele praticamente jogou 5, 6 partidas pela seleção brasileira e já foi para a NBA. Logo depois aconteceu com o Leandrinho, também rapidamente já foi. E logo depois com o Anderson Varejão, que primeiro foi para o Barcelona, teve uma passagem europeia e depois foi para a NBA. Então, a partir daí, eu acho que começou uma fase diferente na seleção brasileira. Até então, para você se tornar um jogador conhecido internacionalmente, você precisava jogar muito tempo na seleção brasileira, muitas partidas internacionais, para através dessas competições você ir ao mercado internacional. Aí o mundo mudou também, os meios de comunicação mudaram, a velocidade da informação foi outra, e aí esses jogadores entraram exatamente nesse momento de transformação. Eles começaram a ter, antes de ter um histórico na seleção brasileira, eles já tiveram essa projeção, essa oportunidade internacional e acabaram fazendo sua carreira internacional com uma passagem muito breve pela seleção brasileira. Foi bom, por um lado, e talvez tenha criado um vínculo mais frágil com a seleção brasileira. Quer dizer, esses jogadores eles não tiveram aquele tempo de vivenciar uma coisa gostosa, uma coisa que o jogador acaba tendo assim realmente vontade de se reunir, de ir, por conta dessa velocidade que eles fizeram. E a partir daí, de 2003, quando o Brasil, na minha opinião, ali foi um divisor de águas do basquete brasileiro, na minha opinião. O Mundial de 2002 em Indianápolis. Porque o Brasil ali, ele tinha uma situação assim, ele tinha uma seleção renovada, ainda com alguns jogadores mais velhos dando uma sustentação, mas já tinha alguns jogadores jovens já tendo um papel um pouquinho mais importante. E aí nós tivemos o cruzamento com a Argentina. E eu me lembro direitinho, foi uma noite marcante. Eu fui assistir a Argentina e Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, o Dream Team, naquela época, era um time da NBA, mas era um time totalmente desfigurado no sentido emocional e de interesse de jogar. E quem deu um baile foi a Argentina. A Argentina triturou os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. E no dia seguinte, era Brasil e Argentina, jogo eliminatório. Quem ganhasse ia disputar as medalhas de primeira a quarta e quem perdesse ia disputar de quinta a oitava. E eu pensei, falei, poxa, uma grande oportunidade, porque a Argentina vai estar numa ressaca moral grande, porque é inevitável, se você ganha dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos,
E é inevitável que a cabeça do jogador fique naquele jogo. E eu acho que aconteceu isso aí. O primeiro tempo do jogo foi 29-29, eu lembro direitinho. Um jogo feio, os dois times travados e a coisa não andava. Aí no comecinho do segundo tempo, o Nocioni deu lá 2 ou 3 trombadas, fez 2, 3 contra-ataques, a Argentina abriu 6 e dali o Brasil não conseguiu. A diferença não era grande, mas parecia grande. Parecia que a gente estava perdendo de 20 e a gente acabou perdendo o jogo. A Argentina foi disputar o título, que acabou sendo a segunda colocada. E na Olimpíada seguinte a Argentina foi campeã olímpica. Então eu acho assim, se o Brasil tivesse ganho aquele jogo, talvez a história do basquete brasileiro fosse um pouquinho diferente, na minha opinião, porque já ia disputar uma medalha e provavelmente ganharia no mínimo a de bronze, sem nenhum menosprezo, porque a Nova Zelândia entrou nesse quarteto naquele momento, mas a Nova Zelândia não tinha um time para ganhar uma medalha, como acabou não ganhando. Então o Brasil poderia ter pego esse posto. Como não pegou, e ficou em 8º lugar, acabou que na disputa do 5º ao 8º perdeu os 2 jogos seguintes e acabou ficando em 8º. E isso aí, como em todo lugar e no Brasil é muito acentuado, essa 8ª colocação causou aquele tumulto, quer dizer, o Brasil foi mal, precisa de reformular, e aí veio uma mudança de comando. Então a confederação naquele momento entendeu que o ciclo do Hélio tinha terminado e foi começar um novo ciclo. E foi nisso que eu fui convidado para ser o técnico a partir de 2003.